Elissa Oliveira é professora, pesquisadora e apaixonada pela literatura de Edgar Allan Poe. Ela vem ao Artefilia para falar sobre esse famoso escritor. Olá, meu nome é Elissa, eu sou pesquisadora e professora de literatura e hoje nós vamos falar sobre Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe foi um escritor, contista, poeta e crítico literário estadunidense. Nasceu em 19 de janeiro de 1809 e foi um dos nomes mais importantes do romantismo nos Estados Unidos. O elemento mais evidente na obra do Edgar Allan Poe é a morte. A morte percorre quase toda a sua obra, né? Todas as suas obras, não só as narrativas. O poema mais conhecido do Edgar Allan Poe, que é o poema O Corvo, é um poema que gira em torno da morte de uma mulher amada. O eu lírico lamenta a perda dessa amada. E aí, num diálogo muito improvável, né? Um diálogo muito surpreendente e coincidente, ele dialoga com um corvo acerca dessa morte. Contos mais famosos e mais importantes da carreira dele, que é O Gato Preto, é um conto que vai tratar também da morte, a morte que persegue, a morte acompanhada da loucura, né? Acompanha a vida desse narrador. Então é muito recorrente na obra dele a morte. O gênero terror, tanto na literatura quanto no cinema, é um gênero meio deixado de lado, né? Ou ele é banalizado, ou ele é tratado de uma maneira pouco séria, que fica aquelas coisas, aquele tipo de filme, né? de narrativa meio ridícula, de apenas ficar explorando os estereótipos, né? E matar pessoas. O Edgar Allan Poe ele vai muito além disso, né? Ele inaugura um novo tipo de terror. Ele é importante no século XIX em relação ao passado e também no século XIX em relação ao que vem depois. Antes do Edgar Allan Poe, as narrativas de terror exploravam muito espaços abertos, cemitérios, castelos, grandes mansões. O terror estava do lado de fora. Eram os mortos, eram os fantasmas, eram os monstros, as criaturas que se metamorfoseavam. E aí o Edgar Allan Poe muda o lugar do terror. Ele transfere o terror para o lado de dentro. O terror está dentro do sujeito, está dentro do indivíduo. É a pessoa que é perigosa, não é uma alma penada. Nesse sentido, Edgar Allan Poe deu uma grande contribuição para o estudo do sujeito, né, da humanidade. Freud se valeu muito da leitura das obras do Edgar Allan Poe para formular algumas teorias da psicanálise. Ele deixa a sua contribuição para a modernidade, né? Quais são os reflexos da vida moderna no indivíduo, a loucura, o desejo de morrer. Esta obra que eu trouxe é uma biografia do Ricardo Araújo, Edgar Allan Poe, Um Homem em Sua Sombra. Aqui ele fala um pouco da vida desse escritor, que não foi uma vida fácil, muito daquilo de triste, de melancólico, de lutuoso, de funesto que a gente encontra na obra do Edgar Allan Poe, ele experimentou na própria vida, porque uma coisa não está separada da outra, né? A literatura não está alheia à vida.